Vem cá, você sabia que Billy Batson já concedeu uma entrevista a um grande jornal brasileiro na década de 1970? Muito provavelmente não, né? E olha que não foi para qualquer jornalzinho furreca, não. Mas sim um jornal que, em seu auge, no meio da ditadura militar, ultrapassou a tiragem de 250 mil exemplares por edição. Quer saber como foi a entrevista? Quer acompanhar a entrevista em detalhes? E olha que eu vou querer saber a sua opinião depois, viu? Então, fique comigo, porque eu sou Yuri Andreas Reblin. E você, está na Pedra da Eternidade? Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Billy Batson concedeu uma entrevista para o jornal O Pasquim, que foi publicada na estreia do suplemento pingente do Pasquim, na edição 461, com circulação de 28 de abril a 4 de maio de 1978. Só para contextualizar brevemente, o Pasquim era um jornal semanal de humor com sátiras para maiores de 16 anos, que abordava temas do cotidiano como comportamento, tendências, política, um jornal que usava o humor por meio da arte para escancarar o que estava acontecendo no Brasil. Ele foi caracterizado pelo seu papel de oposição ao regime militar. Quando a repressão ficou bem violenta, grande parte da redação do jornal foi presa e o jornal teve 2 atentados à bomba. Afinal, não era o tempo em que você podia dizer publicamente o que você pensava, né? Fica quietinho, tá? O jornal foi publicado de 1969 a 1991 e grande parte da redação do jornal foi formada por jornalistas e artistas dos mais diversos. Chico Buarque, Glauber Rocha, Milor Fernandes, Ziraldo, Jaguar, que foi inclusive um dos membros fundadores, o Hubert Aranha, que depois fundou o jornal Planeta Diário, junto com Reinaldo Figueiredo, e os dois viriam a formar o grupo Caceta e Planeta, e o cartunista Cláudio Paiva, aqui para citar alguns. Enfim, quem tiver interesse, dê uma pesquisada que vale muito a pena, porque é uma parte muito importante da história do nosso país e, sobretudo, do posicionamento político da arte em nosso país. E o Pasquim completo vocês encontram digitalizado no acervo da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Gratuito, acesso livre. E eu não preciso dizer que toda essa galera aí, naturalmente, já era muito fã de quadrinhos, né? Mas vamos à entrevista. A entrevista, ou seja, a autoria do texto, vamos dizer assim, é de Edson Rocha Braga. E eu vou compartilhar e ler ela na íntegra aqui para vocês, tá? Porque é uma entrevista muito pitoresca. Surpreendam-se. O nome da entrevista é O Crepúsculo dos Deuses e traz no canto superior direito um Billy Batson bem maltrapilho, mas isso aí é só uma referência. Vale dizer que a entrevista ela é situada, tá? Então, ela vai ter algumas referências, expressões ou mesmo visões de mundo que são datadas, no sentido de que hoje elas podem ser vistas, em alguns casos, como politicamente incorretas. Mas, de todo modo, como artefato artístico, cultural e histórico, vale a referência. A entrevista é cheia de intertextualidade, referências aos mais diferentes acontecimentos, tem uma sátira ao modo de se fazer entrevista, tem uma metalinguagem em relação aos quadrinhos, enfim, é uma estruturação muito sagaz. Também vale ressaltar que a entrevista foi publicada em 1978 e ela considera, vamos dizer assim, que Billy Batson nasceu em 1940 ou que tinha lá seus 12 anos em 1940, como foi idealizado pelos criadores. É como se o Billy Batson existisse de fato.
Isso significa que o Billy a ser entrevistado é um cara na faixa de 38 a 50 anos de idade, gordo, careca, mas que ainda tem o poder da palavra mágica. Vamos lá então para a nossa citação direta aqui neste vídeo. Uma entrevista exclusiva com um dos maiores heróis dos quadrinhos de todos os tempos em sua identidade secreta. Ele mesmo, Billy Batson, o repórter radiofônico que se transforma no Capitão Marvel até que o sindicato lhe cassou o direito de voar. Eu o conheci por puro acaso no American Bar do Hotel Nacional Rio, no dia em que o presidente Carter foi lá ver as mulatas do samba. Eu estava a fim de fazer uma entrevista com o próprio Carter, mas como não estava credenciado, não tinha convite e nem falo inglês, fui barrado pelo porteiro. Dirigi-me então ao bar, onde se deu o encontro histórico. À primeira vista, Billy parecia um gringo comum, sentado num tamborete, junto ao balcão, tomando sua vodka. O que me chamou a atenção foi aquele balão flutuando 2 palmos acima de sua cabeça, escrito dentro: "Macacos me mordam". Do balão até sua orelha esquerda havia uma fila de bolinhas transparentes, o que me deu a certeza de que o cara estava pensando. Quando reparei melhor, não foi difícil reconhecê-lo, embora ele esteja bem mais gordo e quase totalmente careca. Seus olhos continuam os mesmos, 2 grandes bolas negras sem a parte branca do globo ocular. Puxei assunto e paguei-lhe 2 copos de vodkas. Mas ele se abriu mais quando descobrimos ter um amigo em comum, o Azeitona, que trabalhou com Reco-Reco, Bolão, Faustino, Chiquinho no tempo do Tico-Tico. Billy estivera no Brasil em 1945 para tratar de assuntos de borracha do Amazonas e conhecer a Azeitona no antigo Vermelhinho. Como todo o pessoal dos quadrinhos, com exceção do Príncipe Valente, Billy fala vomitando balões com letreiros, já na língua do país em que se encontra. Isto me foi útil porquanto eu estava sem o gravador, mas com a minha xereta, podendo assim fotografar os balões que transcrevo a seguir. Em tempo, todos os nomes citados aqui são reais, de pessoas vivas ou mortas. Qualquer semelhança com personagens fictícios é mera coincidência. Edson Rocha Braga, o autor da entrevista. E agora começa a entrevista para valer. Você é supersticioso? Olha, cara, eu não era não. Mas depois que descobri a caverna do velho Epa, quase falei o nome. Você não imagina como é chato esse negócio. Principalmente depois que o velho pegou reumatismo. De lá para cá, ele nunca mais acertou um raio em mim. Sempre cai a uns 50 metros de distância. Qual a sua cor predileta? Desisti de vez de chamar por ele no dia em que Dr. Silvana estava assaltando a bilheteria de um estádio de beisebol. Gritei o nome dele, você sabe, Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, aquela coisa toda. E o raio acertou um dentista bem no meio da arquibancada superlotada. Houve um pânico dos diabos e morreram 83 pessoas pisoteadas. Pior é que o gênio do mal me deu uma porretada caprichada e fugiu com a dinheirama. O que você acha da mulher carioca? Pobreza. Todas umas simples mortais. Olha, velho, você precisava era conhecer o fogo, o fôlego e a safadeza das supermulheres. A Miriam Lane, por exemplo, fizemos um cruzeiro juntos pelo Mar do Norte, na época em que o Clark Kent levou uma pedrada de kryptonita no pé do ouvido e passou 6 meses em banho-maria no cadinho de uma siderúrgica até se recuperar. A Miriam era uma frenética. Eu não gosto de andar me gabando, não, mas nesse ponto não tenho muito do que me queixar. Sabe a Dale Arden? Pois é, a Dale, sim, senhor. Mas a Violeta, a Jane, a Mulher Gato e sua Pedra da Sorte. E teve também a Ula, a Diana, a Mary Marvel. Não, nunca foi minha parenta. Mora até hoje com Fred Freeman, que está usando uma pedra mecânica desde que deu reumatismo no velho
Ah, e a Narda, que largou o mágico e está vivendo com o Pinduca? Conhece todos os truques, Sió. E lembra a Laura Jane do Tiquinho, aquela da areia da grossa da fina? É isso aí, é dona de uma porno shop em Seattle. E a Lulu, cara, essa é que teve o verdadeiro desboom ao contrário. É presidente do Comitê Termino de Reeleição do Ronald Reagan. Qual é o seu artista preferido? Olha, rapaz, só escaparam mesmo a Chulipa, a Olívia e a Umpa, porque mesmo quando a gente é de ferro, há um limite para tudo. Só quem não enjeita uma é o homem de borracha. E eu já te falei da Namora? Rapaz, aquela mulher na piscina de água quente de um motel é uma verdadeira... Qual é o seu signo? Signo escambau. Que entrevista idiota é essa? Como é mesmo o nome desse pasquim que você disse que trabalha? Você devia me perguntar sobre a vida dos caras, rapaz. É cada cacho. Sabe do Lothar com o príncipe Arn? Hein? E do Bola França com o Brucutu? Sabe quem organizou o golpe para derrubar o reizinho? E aquele massacre de Milley, por exemplo? Pergunta onde é que estava o Steve naquele dia. Isso mesmo, aquele capitão amigo do Buck, que hoje está na reserva. E o assassinato do Kennedy? Conhece o seu Miguel, que caçava o Bola França na Gazeta? Pois o FBI, no tempo do Hoover, mandou o Miguel a Dallas. Foi uma ótima entrevista. Cavalo não desce escada. Enfim, gente, eu espero que não dê problema com esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido essa pepita histórica. Fiquem bem e até o próximo encontro. Shazam! A entrevista é cheia de intertextualidade, referência